das diversas espécies de créditos e suas graduações. Artigo 873. Os credores do falido serão descritos em 4 relações distintas, segundo a natureza dos seus títulos. Na primeira, serão lançados os credores de domínio. Na segunda, os credores privilegiados. Na terceira, os credores com hipoteca. E na quarta, os credores simples e quirografários. Artigo 874. Pertence à classe de credores do domínio. 1. Os credores de bens que o falido possuir por título de depósito, penhor, administração, arrendamento, aluguel, comodato ou usufruto. 2. Os credores de mercadorias em comissão de compra ou venda, trânsito ou entrega. 3. Os credores de letras de câmbio ou outros quaisquer títulos comerciais endossados sem transferência de propriedade. 4. Os credores de remessas feitas ao falido para um fim determinado. 5. O filho, famílias, pelos bens castrenses e adventícios. O herdeiro ou legatário pelos bens da herança ou legado e o tutelado pelos bens da tutoria ou curadoria. 6. A mulher casada, pelos bens dotais e pelos parafernais, que possuísse antes do consórcio, seus respectivos títulos se acharem lançados no registro do comércio, dentro de 15 dias subsequentes à celebração do matrimônio, pelos bens adquiridos na constância do consórcio por título de doação, herança ou legado, com a cláusula de não entrarem na comunhão, uma vez que se prove por documento competente que tais bens entrarão efetivamente no poder do marido e os respectivos títulos e documentos tenham sido inscritos no registro do comércio, dentro de 15 dias subsequentes ao do recebimento. O dono da coisa furtada existente em espécie. 8. O vendedor, antes da entrega da coisa vendida, se a venda não for a crédito. Artigo 875. O depósito de gênero sem designação da espécie e o dinheiro que vencer juros não entram na classe de créditos do domínio. Desta natureza são também as somas entregues a banqueiros para serem retiradas à vontade, vençam ou não os juros. Artigo 876. São credores privilegiados aqueles cujos créditos procederem de alguma das causas seguintes: 1. Despesas funerárias feitas sem luxo e com relação à qualidade social do falido, e aquelas a que dera lugar a doença de que falecera. 2. Despesas e custas da administração da casa falida, tendo sido feitas com a devida autorização. 3. Salários ou soldadas, defeitores, guarda-livros, caixeiros, agentes e domésticos do falido vencidas no ano imediatamente anterior à data da declaração da quebra. 4. Soldadas das gentes de mar que não estiverem prescritas. 5. Hipoteca tácita especial. 6. Hipoteca tácita geral. Artigo 877. Tem o credor hipoteca tácita especial. 1. Nos móveis que se acharem dentro da casa, para pagamento dos aluguéis vencidos, e nos frutos pendentes, a respeito da renda ou foro dos prédios rústicos. 2. Nas benfeitorias ou no seu valor pelos materiais e jornais dos operários, empregados nas mesmas benfeitorias. 3. O credor pignoratício, na coisa dada em penhor. 4. Na coisa salvada, o que a salvou pelas despesas com que a fez salva. 4. Na embarcação a frete e fretes da última viagem, a tripulação do navio. 6. No navio, os que concorreram com dinheiro para sua compra, conserto, aprestos ou provisões. 7. Nas fazendas carregadas, ou aluguel ou frete, as despesas e a varia grossa. 8. No objeto sobre o que recai o empréstimo marítimo, a dador do dinheiro a risco. 9. Nos mais casos compreendidos em diversas disposições deste Código.
Artigo 878. Tem hipoteca tácita geral em todos os bens do falido. 1. O credor por alcance de contas de curadoria ou tutoria que o falido tivesse exercido. 2. O credor por herança ou legado. 3. O credor que presta alimentos ao falido e sua família, ou de ordem do falido, nos 6 meses anteriores à quebra. Artigo 879. São credores hipotecários aqueles que têm os seus créditos garantidos por hipoteca especial. Todos os mais são credores simples ou quirografários. Título 5 das preferências e distribuições. Artigo 880. Os credores preferem uns aos outros pela ordem em que ficam classificados e da mesma classe preferem pela ordem de sua enumeração. Artigo 881. Não se oferecendo dúvidas sobre os credores de domínio, nem sobre os privilegiados, o juiz comissário poderá mandar entregar logo a coisa aos primeiros e aos segundos a importância reclamada. A coisa será entregue na mesma espécie em que houver sido recebida, ou naquela em que existir, tendo sido subrogada. Na falta da espécie, será pago o seu valor. Artigo 882. Os privilégios enumerados no artigo 876, em 1, 2, 3 e 4, lugar serão pagos pela massa. Os das 5 espécie só podem ser pagos pelo produto dos bens em que tiverem hipoteca tácita especial, e até onde esta chegar somente. Os das 6 espécie serão embolsados pela massa, depois de pagos privilegiados, que os preferirem, procedendo-se a rateio entre os últimos, dada a igualdade de direitos e não havendo bens que bastem. Artigo 883. Os administradores podem remir os penhores a benefício da massa, e não sendo possível remirem-se, o juiz comissário fará citar os credores pignoratícios, para os trazerem a leilão. A sobra havendo entrará na massa, mas se, pelo contrário, não bastar o seu produto, a diferença entrará em rateio entre os credores pignoratícios e quirografário. Artigo 884. Concorrendo 2 ou mais credores com hipoteca especial sobre a mesma coisa, preferem entre si pela ordem seguinte: 1. O que a hipoteca especial reunir, o privilégio da hipoteca tácita especial ou geral, por algum dos títulos específicos no artigo 877. 2. O que for mais antigo, na prioridade do registro da hipoteca. Artigo 885. Aparecendo 2 hipotecas registradas na mesma data, prevalecerá aquela que tiver declarada no instrumento a hora em que a escritura se lavrou, se ambas houverem sido apresentadas para registro simultaneamente. Os portadores dos documentos entrarão em rateio entre si. Artigo 886. Os credores hipotecários, a respeito dos quais se não der contestação ou que tenham obtido sentença, serão embolsados pelo produto da venda dos bens hipotecados. A sobra havendo entra na massa e pela falta ou diferença concorrem rateio com os credores quirografários. Artigo 887. Quando acontecer que o credor hipotecário nada receba dos bens hipotecados, por serem absorvido por outro que deva preferir na mesma hipoteca, entrará no rateio como credor quirografário. Artigo 888. Se antes de liquidado definitivamente o direito de preferência de algum credor, privilegiado ou hipotecário, se proceder a algum rateio, será contemplado na qualidade do credor quirografário, e a cota que lhe pertencer ficará em reserva na Caixa, para ter o destino que, pela decisão final do processo, deva dar-se. O mesmo se praticará a respeito de outro qualquer credor mandado contemplar provisionalmente nos rateios ou repartições. Artigo 889.
Os credores que tiverem garantias por fianças serão contemplados na massa geral dos credores quirografários, deduzindo-se as quantias que tiverem recebido do fiador, e este será considerado na massa por tudo quanto tiver pago em descarga do falido. Artigo 890. Os credores da quarta classe têm direitos iguais para serem pagos em rateio pelos remanescentes que ficarem, depois de satisfeitos os credores das outras classes. Artigo 891. Nenhum credor quirografário que se apresentar habilitado por sentença simplesmente de preceito obtida anteriormente à declaração da quebra tem direito para ser contemplado nos rateios. Artigo 892. O credor, portanto, de título garantido solidariamente pelo falido e outros coobrigados, também falidos, será admitido a representar em todas as massas pelo valor nominal do seu crédito e participará das repartições que nelas se fizeram até seu inteiro pagamento. Título 6. Da reabilitação dos falidos.